Olá! Neste tutorial vamos fazer um passo a passo de como criar uma aplicação simples em Flutter, usando o Linux como sistema operacional. Conforme afirmado pela Google, Flutter é um framework de código aberto criado pela empresa para o desenvolvimento de aplicativos multiplataforma, esteticamente bonitos e compilados nativamente a partir de uma única base de código. O código Flutter compila para código de máquina, ARM ou Intel, bem como para JavaScript, para desempenho rápido em qualquer dispositivo. O Flutter se apoia na linguagem de programação Dart, que é uma linguagem otimizada para aplicativos rápidos em qualquer plataforma. Aqui não entraremos em detalhes sobre a linguagem Dart, pois seus conceitos e sintaxe são compreendidos por quem está acostumado a usar linguagens de programação modernas, e também, porque nosso foco é a criação da aplicação em Flutter. Este tutorial é o primeiro de uma série que visa ensinar os principais conceitos subjacentes ao Flutter Framework, por meio de exemplos simples. Em cada lição apresentaremos um exemplo completo e funcional. Então inscreva-se para receber avisos das próximas postagens de aulas. Para isso, serão mostrados exemplos funcionais, porém, exibindo telas simples para que o código seja de fácil compreensão, já que nosso foco é a compreensão dos conceitos. Neste vídeo, abordaremos os conceitos de widgets sem estado, denominados de stateless, e widgets com estado, denominados de stateful. Para entender esses conceitos, usaremos um aplicativo padrão que é apresentado na página Flutters. O contador de cliques. A tela do aplicativo é a que está sendo exibida aqui. Nos vídeos subsequentes, evoluiremos para um aplicativo mais complexo, onde abordaremos chamadas de API e monetização. Para realizar esta tarefa, o primeiro passo é instalar o Flutter. Siga as instruções no link mostrado aqui, para instalar de acordo com seu sistema operacional. Depois de instalar o Flutter, execute o comando flutter-doctor em um terminal para verificar se a instalação foi concluída em relação a todas as dependências. Uma dependência que geralmente está ausente é o SDK do Android. Como um dos ambientes de destino é o ambiente Android, é importante que você faça a instalação. Visite o site de ferramentas do Android Studio e SDK para fazer o download do Android Studio SDK. Inicie o Android Studio e passe pelo assistente de configuração do Android Studio. Isso instala o Android SDK mais recente, as ferramentas de linha de comando do Android SDK, e as ferramentas de compilação do Android SDK que são exigidas pelo Flutter ao desenvolver para Android. Você pode desenvolver com Flutter usando um editor de texto simples e executando os aplicativos desenvolvidos por meio da linha de comando. No entanto, é mais produtivo usar um ambiente de desenvolvimento completo, como Android Studio, ou Visual Code. Falaremos mais sobre isso em outras lições. Agora vamos mostrar como criar e executar nosso primeiro aplicativo Flutter por meio da linha de comando. No diretório de sua escolha, digite Flutter Create, seguido do nome que você escolheu para seu aplicativo. No caso do nosso exemplo é Forced App. Este comando criará um diretório contendo toda a estrutura de um projeto Flutter, incluindo um arquivo main.dart, sob o subdiretório lib que contém o código do aplicativo na linguagem Dart. Depois de criar o aplicativo, você pode executá-lo acessando o diretório do aplicativo e executando o comando flutter run. Se você tiver um smartphone conectado ao seu computador, o aplicativo será executado no dispositivo. Caso contrário, o framework apresentará opções de execução, conforme mostrado na tela.
A tela mostra o aplicativo em execução em um navegador, e na tela de um smartphone. Nesta aplicação, cada vez que o botão no canto inferior direito é pressionado, o valor do número exibido é incrementado em 1. É uma primeira aplicação interessante porque apresenta uma interação que a distingue das primeiras aplicações clássicas como Hello World. Vamos agora examinar o código para entender como ele funciona. Neste primeiro trecho de código podemos ver o ponto de partida da execução, que é a função main. A função main invoca a função runApp, passando como parâmetro uma instância de uma classe que é quem de fato descreve a interface que será exibida. No caso do nosso exemplo, é uma instância da classe myApp. O corpo da função principal é implementado usando a notação de seta, que é uma notação mais enxuta para definir funções que possuem um corpo simples. A classe que descreve a interface é uma subclasse de um widget. Um widget é um componente de uma interface que permite que um usuário execute uma função ou acesse um serviço. No caso do Flutter existem dois tipos de widgets: o stateless widget e o stateful widget. O stateless widget, ou sem estado, é um componente que não possui um estado mutável e, portanto, não precisa monitorar uma mudança de estado que possa afetar sua renderização. Por outro lado, um stateful widget é um componente que possui um estado interno, e as mudanças no estado precisam ser monitoradas, pois afetam sua aparência e a forma como ele interage. O Flutter fornece uma biblioteca de widgets básicos que podem ser combinados, formando uma árvore de componentes que descrevem uma interface complexa. Os widgets que hospedam outros widgets são chamados de containers. Voltando ao código, podemos ver que o widget possui um parâmetro que pode ser encontrado basicamente em todo construtor de widget. As keys, ou chaves, preservam o estado quando os widgets se movem na árvore de widgets. Na prática, isso significa que eles podem ser úteis para preservar a localização de scroll do usuário, ou manter o estado ao modificar uma coleção. Como a variável pode ter um valor nulo, ela é declarada com um ponto de interrogação. Uma subclasse da classe widget deve implementar um método build, que defina como o widget deve ser renderizado, e retorna a subárvore do widget que foi criada a partir deste local. Esse método build usa uma instância da classe buildContext como argumento. Essa instância contém informações sobre a posição do widget na árvore em tempo de execução, ou seja, seus pais e filhos. Portanto, cada contexto de construção possui informações diferentes para cada widget. O método retorna um widget Material App. Chama-se Material App porque utiliza o Material Design, que é uma linguagem de design desenvolvida pelo Google em 2014, e hoje é uma das maiores tendências em design. O Material App é um widget de conveniência que envolve vários widgets, normalmente necessários para aplicativos de design de material. Neste exemplo, estamos definindo o título da aplicação, seu tema que é a cor azul, e um widget filho através da propriedade Home, que será a primeira tela a ser mostrada na aplicação. Em nosso exemplo, é um widget com estado chamado My Home Page, mas pode ser qualquer nome que você desejar. Outra característica interessante do Flutter é o fato de permitir que as alterações de código sejam exibidas sem a necessidade de reiniciar o aplicativo. Esse recurso é chamado de Hot Reload, e é um recurso que acelera bastante o processo de desenvolvimento. Vamos ver como isso funciona. Altere a propriedade Primary Swatch para colors.green e, em seguida, invoque Hot Reload pressionando a tecla R no console onde você digitou Flutter Run, ou simplesmente salve suas alterações em Hot Reload em um Flutter IDE. Observe que o contador não voltou a zero, portanto, o aplicativo não é reiniciado.
Vamos agora examinar o código da classe MyHomePage. A classe MyHomePage é uma subclasse de StatefulWidget, o que significa que ela possui um objeto state que contém campos que afetam sua aparência. Esta classe é a configuração para o estado. Ela contém os valores, neste caso o título, fornecidos pelo pai e usados pelo método build, do state. Os campos em uma subclasse widget são sempre marcados como finais. Na verdade, quem cuida do estado e da renderização é o objeto de estado que deve ser criado sobrescrevendo o método createState. Vamos então examinar o código da classe desse objeto. O Dart usa um sublinhado no início de um identificador para marcar membros e declarações como privadas. Como essa classe será usada apenas no escopo do widget, faz sentido marcá-la como privada. Nesta classe são declaradas as variáveis que armazenam as informações de estado do widget. No caso deste exemplo, temos a variável counter que também é declarada como privada. Ela armazena o número de vezes que o botão da tela foi pressionado. Quando a variável tem seu valor alterado, o framework deve ser informado para re-renderizar o widget para refletir a alteração. Isso é feito chamando o método setState. Chamar setState notifica a estrutura de que o estado interno desse objeto foi alterado de uma maneira que pode afetar a interface do usuário nessa subárvore, o que faz com que a estrutura agende uma reconstrução para esse objeto. Neste exemplo, o método é chamado no método privado incrementeCounter e, no método state, a variável counter é incrementada em 1. Se a gente alterar counter sem chamar setState, o método build não seria chamado novamente e, portanto, nada pareceria acontecer. Esse estilo de programação de interface do usuário é chamado de abordagem declarativa, em oposição ao estilo imperativo da programação de interface do usuário. No estilo imperativo, o programador é responsável por definir o controle da interface, coletar as interações do usuário e as mudanças no modelo e fornecer as mudanças apropriadas na interface. No estilo declarativo, o programador só precisa informar que o estado mudou, e o framework é que é responsável por fazer as alterações na interface, para refletir essas alterações, e apenas nos elementos afetados. Isso alivia consideravelmente a carga de trabalho do programador, cria interfaces mais responsivas, e diminui a chance de erros. No estilo declarativo, as configurações de visualização, como os widgets do Flutter, são imutáveis e são apenas projeções de um estado. Para alterar a interface do usuário, um widget aciona uma reconstrução em si mesmo e constrói uma nova subárvore de widget. Como já mencionado, um widget precisa fornecer um método build, que defina como a subárvore deve ser construída. No caso do nosso exemplo, o método retorna um widget scaffold. O widget scaffold implementa a estrutura de layout visual básica do Material Design e permite que você defina outros widgets do Material Design dentro dela. O widget scaffold geralmente é completo o suficiente para criar um aplicativo móvel de uso geral e contém quase tudo o que você precisa para criar um aplicativo funcional e responsivo. Este widget é capaz de ocupar toda a tela do dispositivo, e é o principal responsável por criar uma base para a tela do aplicativo na qual os widgets filhos são renderizados na tela. Ele fornece muitos widgets ou APIs, tais como Snack Bar, Button Navigation Bar, App Bar, Floating Action Button, e muitos outros. Neste exemplo, definiremos apenas a barra de aplicativos e o corpo do aplicativo. Na barra de aplicativos, exibimos o título do aplicativo. No corpo são colocados dois widgets. O primeiro é um container central de widgets que centraliza seus widgets filhos. O outro é um widget Floating Action Button que pode ser clicado pelo usuário. Eles são empilhados um sobre o outro. No Widget Center,
É inserido outro container, que é um widget de coluna, ou column. No widget column, dois widgets de texto são inseridos. Um dos widgets de texto será usado para exibir o número de cliques no botão. Observe o cifrão usado no string literal. Ele é usado quando você deseja obter o valor de uma expressão usada dentro de um literal. Nesse caso, queremos exibir o valor contido na variável counter. Observe também o uso da variável context para obter o estilo que deve ser utilizado no texto, de acordo com o tema da aplicação. O outro widget inserido no corpo do scaffold é o Floating Action Button. Quando pressionado, ele invoca o método incrementeCounter, que por sua vez invoca o método setState, fazendo com que o widget seja renderizado novamente. O Floating Action Button tem um widget filho, que é um ícone de sinal de adição. A árvore completa de widgets para esta aplicação simples é esta. As dependências do aplicativo são declaradas em um arquivo chamado pubspec.yaml. O arquivo é escrito na linguagem YAML, também conhecida como YAML Ent Markup Language. YAML é uma linguagem de serialização de dados amigável para todas as linguagens de programação. Aqui podemos ver os campos obrigatórios para esta aplicação. Dependendo do ambiente de destino, haverá arquivos de configuração para cada ambiente. Aqui podemos ver o arquivo de configuração para o ambiente Android. Chegamos ao fim desta aula. Obrigado por assistir e espero ter ajudado. Clique no botão curtir se achou útil. Inscreva-se se quiser ver mais vídeos como este.